Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos e nesta oportunidade nós estaremos falando a respeito do profeta Elias, tá certo? Nós vamos então iniciar aí uma série de estudos bíblicos relacionado à vida do profeta Elias. Então, nós estaremos aí fazendo alguns vídeos sobre a vida desse personagem, tá certo? E eu quero convidar você para nós estarmos estudando juntos. Se você gostar desse vídeo, você deixa o seu like, você pode compartilhar e vamos alcançar mais vidas que desejam também, assim como nós, estudar a palavra de Deus, tá certo? Então, eu deixo aí esse pedido para você que tem nos acompanhado, pois assim nós alcançamos mais vidas, mais pessoas. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Anderson Costa, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui na cidade de Santo André, em São Paulo. Sou pastor regional, dirijo aqui a regional do Campo de Miracatu, na presidência do nosso pastor José Fanes dos Santos. Que Deus possa nos abençoar nesta oportunidade e nós então daremos início ao nosso estudo sobre a vida do profeta Elias. Antes de iniciarmos, gostaria aqui de fazer uma introdução para que possamos entender algumas coisas, um pouco do cenário que está por detrás do profeta, para que possamos entrar então na vida e estudar um pouquinho o ministério desse profeta. Então, a primeira coisa que eu gostaria de estar falando é o porquê estamos estudando a vida do profeta Elias. Por que devemos estudar? Primeiro, há muita semelhança entre a época do profeta e a época em que nós estamos vivendo. Nós vamos ver que o profeta, ele entra em um cenário de grande apostasia, onde o povo estava dando ouvido a profetas aí que eram falsos profetas, profetas de Baal, e também envolvido na falsa adoração. Então nós veremos esse cenário, esse contexto. Então veremos a importância de nós estarmos estudando a vida do profeta. Segundo, nós veremos que apesar das dificuldades que o profeta ele enfrentou, ele provou que o poder de Deus é maior. Nós vamos então aprender com esse estudo que Deus em nós e através de nós é muito mais poderoso do que qualquer problema que nós venhamos a enfrentar. O terceiro motivo é que Elias ele era um homem bem simples, né? Nós vamos aprender que Deus pode fazer através de um homem ou de uma pessoa simples aí, que teve os seus momentos de desânimo, os seus momentos de tristeza, mas que foi usado por Deus de maneira extraordinária. Nós vamos ver o que Deus pode fazer quando um homem se coloca à disposição de Deus. Então vamos dar início aí ao nosso estudo sobre o profeta Elias. Primeiro vamos ver quem era Elias. Quem era o profeta Elias? Vamos lá. Elias é um dos personagens mais surpreendentes do Antigo Testamento, né? Nós, em relação a ser usado por Deus, a maneira peculiar, única, nós veremos que nós temos dois profetas que se destacam de maneira que a Bíblia nos mostra que primeiro é Moisés. Nós veremos aí ao longo desse estudo que acima de Moisés não houve antes e nem depois, mas nós veremos a importância da vida, do ministério de Elias, né?
um homem que foi também usado de maneira extraordinária, assim como Moisés foi usado por Deus, né? Apesar de ter sido um dos mais importantes profetas do Antigo Testamento, na Bíblia nós não encontraremos, né, diferente de Moisés, que cremos que foi aí escritor aí dos livros da Bíblia, né? Elias, ele não é escritor de nenhum livro, né? Para que nós também pudéssemos fazer uma análise para entender melhor aí a vida do profeta, né? Nós iremos encontrar aí a vida e os fatos que aconteceram na vida do profeta no livro dos reis, né? Que vai narrar a sua história e não fornece muito detalhe acerca do seu passado, né? Da família ou chamado para o ministério profético. Então, diferente de outros profetas, como propriamente já falamos aqui, Moisés, né? Que foi o grande legislador, libertador e profeta também, né? Que nós conhecemos o início da sua história, tudo aquilo que aconteceu, a sua família, assim como Jeremias, como Ezequiel e outros profetas que nós temos na Bíblia. O profeta Elias é um pouco diferente, né? Ou seja, nós não vamos encontrar aí nada que possa mostrar a sua descendência, né? Então nós veremos aí ele já entrando num cenário já aí de maneira como aquele que é comissionado e enviado por Deus para estar entregando uma mensagem para o rei Acabe, né? E quando então ele se apresenta, que será no capítulo de número 17, a sua primeira aparição, nós veremos que ele é identificado aí com a localização da onde ele morava. Ele era morador de Tisbe, ou Tisbé, em Gileade, né? Diz que é do lado oriental do Jordão, mais ou menos, né? Porque Tisbe não é mencionado em nenhum outro trecho da Bíblia, o que acaba dificultando encontrar informações detalhadas, né? Os arqueólogos, né, nunca conseguiram identificar com exatidão a localização da cidade em que Elias nasceu. Então, pesquisando materiais, mesmo nós cavando um pouquinho, eu não consegui encontrar nada mais específico para que pudéssemos compreender a região aonde ele veio a nascer, tá certo? Então, em 2 aos Reis, capítulo de número 1, descreve ele como um homem aí vestido, né, de pelo de camelo, com um cinto de couro. Isso era uma identificação dos profetas, né? Depois nós vamos estar falando um pouquinho mais detalhado a respeito das vestes, o seu significado, tá certo? O nome Elias, o significado do seu nome Elias em hebraico é o Senhor é meu Deus, né? Isso é muito aqui já significativo, porque ele vem profetizar em um tempo de apostasia onde as pessoas estavam adorando a Baal, né? Então, o seu nome já vai resumir um pouco da sua missão, ou seja, Elias foi chamado para proclamar a Israel que Yahvé, né, que o Senhor é o Deus verdadeiro, e a sua missão então era estar aí impedindo essa invasão do baalismo que ameaçava tomar toda a nação, tá certo? Então, são essas poucas coisas que nós conhecemos a respeito do profeta, né? Mas não temos dúvida do seu chamado profético. E também, como já falamos aqui, depois de Moisés, como diz Deuteronômio capítulo de número 18, versículos 15 a 19, diz que não haveria antes, né? E nem depois dele profeta maior, a não ser Jesus, né? Que é incomparável, e o próprio Moisés ele vai profetizar. Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo de número 18,
o que está escrito, eu estou usando aqui a versão internacional, tá certo? Então, leiamos Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 15 ao versículo de número 19. Versículo 15 ao versículo de número 19 diz assim, preste bem atenção na leitura. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-nos, né? Temos a convicção que seria uma referência a Jesus, pois foi isto que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse, e eles têm razão, levantarei do meio dos irmãos um profeta como você, porém minhas palavras na sua boca, e ele lhe dirá tudo o que lhe é ordenado. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei conta. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não ordenei, ou que falar em nome de outro Deus, terá que ser morto, né? Então Moisés ele fala a respeito desse profeta que seria levantado, que no caso, né, seria o próprio Jesus, mas relacionado ao nosso estudo, depois de Moisés veremos que Elias aí é esse profeta que nós iremos ver que tem um destaque tremendo dentro da Bíblia, uma importância também tremenda dentro da Bíblia, né? Elias é uma figura bastante destacada também no Novo Testamento, basta nós lembrarmos, né? Que ele juntamente com Moisés, olha só, né? Um representante aí dos profetas e outro da lei, Moisés da lei e Elias dos profetas, eles se apresentam diante de Jesus lá no Monte da Transfiguração, falam com Jesus, né? Mateus capítulo 17, versículo 3, Lucas capítulo 9, versículo de número 31, né? E por ser selecionado por Deus para estar ao lado de Moisés aí nesse episódio, no Monte da Transfiguração, nós veremos que demonstra a posição de destaque que Elias ele tem na história bíblica. Jenny Jetts, em seu livro sobre Elias, ele diz assim: sem ter uma biografia prévia e nenhuma banda tocando para anunciar sua chegada, ele surgiu, de repente, nas páginas do Antigo Testamento. Aquele homem é identificado apenas como Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. 1 aos Reis, capítulo 17, versículo de número 1. É assim que ele aparece, né? Como Jenny Jetts diz aqui, de repente, né? Ele aparece já diante do rei, profetizando. O relato do seu ministério começa em 1 Reis, capítulo de número 17, e termina com a sua ascensão, registrada em 2 Reis, capítulo de número 2. Elias é um profeta que foi escolhido por Deus como um instrumento aí para profetizar no reino do norte, tá certo? Durante o reinado de Acabe e do seu filho Acasias, próximo aí dos anos 875 a 850 antes de Cristo, tá certo? Nesta ocasião em que o profeta então ele entra nesse cenário, nós vamos ver aí que essa ocasião o Reino do Norte havia alcançado a sua posição mais forte econômica e politicamente desde a separação feita pelo governo davídico em Jerusalém, tá certo? Então o pai de Acabe, Onri, aí introduziu uma política de boas relações e de amizade com as nações vizinhas, né? E selou essa aliança com a Fenícia, casando então Acabe com Jezabel, onde vai nascer todo
esse grande problema. Depois falaremos aí da orientação que Deus havia dado à nação de Israel, ao povo de Israel, que não deveria casar, né, ou fazer aliança com outros povos ou nações que tinham uma outra cultura, pois correriam o risco como aconteceu. Né? Quando nós não damos ouvido a Deus, nós acabamos cometendo aí erros e colhemos grandes consequências. Veremos que esse jugo desigual vai trazer um grande problema. Porque Jezabel, tá certo? Filha de Etbaal, que era um sacerdote aí dos Sidônios, aí na Fenícia, o que ela vai fazer com o casamento de Acabe, rei do norte, e da Jezabel? Eles vão afastar a nação de Israel dos caminhos do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 18. Né? Paulo vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós precisamos tomar muito cuidado, pois a própria psicologia ela vai nos dizer que as 5 pessoas mais próximas de nós exercem grande influência sobre a nossa vida. E Jezabel vai influenciar a vida de Acabe, que não tinha, né, uma liderança forte. Acabe não era o rei que, como marido, como esposo, era o cabeça da sua casa. Ao longo desse estudo nós veremos isso. E isso vai trazer um grande problema. Por quê? Porque através de Jezabel nós iremos ver florescer em Israel aí a adoração ao deus Baal, tá certo? Esse deus aí de Tiro e Sidom, né? Chamado aí também de Melcarte de Israel, tá certo? Acabe vai chegar a construir, olha isso, irmãos. Acabe vai chegar a construir um templo para Baal na cidade de Samaria, onde seu pai havia comprado esta parte em Samaria. Então eles vão estar edificando ali um templo de adoração a Baal. 1 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 32. Baal, ele era um deus pagão, né? Considerado o senhor da tempestade. É muito importante nós entendermos isso. E também, né, como é apenas uma introdução para o nosso estudo, nós veremos mais detalhadamente quem era esse ídolo adorado aí pelos na Fenícia, né? Nós veremos então esse ídolo que passou a ser adorado também pelo povo de Deus, considerado Deus da fertilidade. Ele era adorado por todo o Antigo Oriente Médio por causa da sua associação a poderosas forças, tá certo? Então considerado Deus da tempestade e da fertilidade da terra. Olha que isso é muito importante entender quando nós vamos encontrar aquele desafio no Carmelo entre o profeta Elias e os profetas de Baal, tá certo? O nome Baal literalmente significa proprietário, né? Mestre ou marido. Isso também é bem interessante porque nós veremos que no livro do Êxodo, capítulo de número 19, foi selada uma aliança entre a nação de Israel e Deus, esse casamento. E então, aqui nós veremos a nação traindo Deus, quebrando a sua aliança, largando do teu marido e se juntando aí a um outro Deus, tá certo? A um outro marido. Na literatura de Canaã, Baal é frequentemente associado à deusa da fertilidade, Azera ou Azerá. Nós veremos também que no Monte Carmelo não estão só os profetas de Baal, mas o Deus de Azera, ou os profetas de Azera, né? Me desculpe, também estão naquele monte, né? Azera, cujo ídolo também era mencionada várias vezes no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 21, versículo 7, faz menção deste poste ídolo, né? A adoração às divindades pagãs envolvia, né, automutilação. Então nós veremos isso mais lá na frente, quando eles estão lá no Carmelo, o porquê que eles então se mutilavam. Pois eles criam, dentro da adoração desse ídolo de Baal,
que Baal sentia o cheiro do sangue, e isso fazia com que ele então viesse manifestar aí o seu poder, tá certo? E também prostituição e sacrifício de crianças. Olha só o que era, ou o que acontecia nos cultos de Baal, né, e Acera. Olha só, veja só, mutilação, prostituição religiosa, onde as mulheres entregavam seu corpo aí dentro desses templos, fazendo relações, mantendo relações sexuais, né, prostituição sexual, e nós veremos até sacrifício então de criança. Diante de tudo isso ainda, dessas práticas abomináveis, nós vamos ver que os israelitas, que o povo de Deus vai se juntar a esse Deus aí para adorá-lo, né? O que isso vai resultar aí na mão de Deus pesando sobre essa nação, né? E é aí que Deus entra em ação, enviando o teu profeta para estar profetizando a respeito da aliança condicional que havia sido feito entre a nação de Israel e o Deus Todo-Poderoso. Então o profeta vem com a palavra da parte de Deus, né? E veremos a consequência por causa dessa quebra de aliança. Juízes capítulo 2, versículo 11 ao 15 fala a respeito disso, e Jeremias capítulo 19, do versículo 4 ao versículo de número 4 ao 6, desculpa, fala a respeito do juízo de Deus, quando então o povo quebrava a aliança com Deus. Eu vou estar aqui fazendo a leitura de um pequeno esboço da vida do profeta Elias, para que possamos compreender aquilo que nós estaremos estudando. Olha só o esboço. No capítulo de número 17, versículo 3, nós vamos ver Elias, então, o tisbita, profetizando a Acabe, tá certo? E no versículo de número 3 ainda, veremos então ele saindo da presença do rei e indo para Querite. Esse nome é muito interessante, nós vamos estudar a origem desse nome, pois há um grande significado também. Versículo de número 3. Depois nós veremos no versículo de número 9, Elias indo para Serepta, onde veremos um grande milagre sendo operado. Depois nós veremos ele se apresentar a Acabe, né? E aonde nós veremos ele se encontrando com Obadias, capítulo de número 18, versículo de número 7. Também veremos no capítulo 18, versículo 19 e 20, Acabe concordando, né, com Obadias de se apresentar diante de Acabe e dos profetas no Monte Carmelo. Veremos no capítulo 18, versículo de número 46, Elias diante de Acabe em Jezreel. Também, quando Acabe, né, sai com o seu carro, depois que Elias vai orar e a chuva, a tempestade, vem novamente Elias correndo, algo sobrenatural também. Veremos no capítulo de número 19, versículo de número 3, né, quando Elias ele foge para Berseba, temendo Jezabel. Vamos ver no capítulo 19, versículo 8, Elias vai viajar para o sul, para chegar no Monte Sinai, aquela caminhada também de 40 dias, né? Veremos Elias partindo de Damasco para o caminho do deserto, a fim de ungir, né, Azael como rei da Síria, 1 Reis capítulo 19, versículo de número 15. Nós vamos ver Elias encontrando Eliseu no versículo de número 19 do capítulo 19. Elias condena Acabe pelo assassinato de Nabote no capítulo 21, versículo 18 e 19. Elias confronta os servos de Acasias que se dirigem a Egron, né, quando o filho de Acasias acaba se machucando, ou a enfermidade, né, e ele pede para que eles vão para fazer ali um pedido para ver se o filho morreria ou não, e eles encontram no meio do caminho o profeta, e o profeta vai dar a sentença que a criança vai morrer. Esse Acasias é filho de Acabe, né? Elias profetiza a morte de Acasias em 2 Reis, capítulo
de número 1, versículo de número 4. Vamos ler isso aqui, porque eu acho que eu fiz uma pequena confusãozinha aqui. 1 Reis, capítulo de número 4, quando eles encontram. Segunda, né? Segunda Reis, para mim corrigir aqui. Segunda Reis, capítulo de número 4, versículo 4. 1, 4, certo? Segunda Reis 1, versículo de número 4. Diz assim a palavra. Certo dia, Acasias caiu da escada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou o mensageiro para consultar Baal-zebub, Deus de Egrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tisbita Elias: vai encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e pergunta a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, Deus de Egrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá. E Elias foi embora, tá certo? Lembrando que então, aqui, essa passagem é quando ele cai, tá certo? E ele manda os seus mensageiros buscar uma resposta a respeito dessa enfermidade. Elias vai ao encontro dele, como lemos, né? Estava fazendo confusão com uma outra passagem bíblica. Então, Elias profetiza a morte dele no versículo de número 4, tá certo? A última viagem de Elias e Eliseu, 2 Reis capítulo 4, versículo de número 5, também nós teremos aqui lições especiais, pois veremos que cada um dessas localizações que eles foram há um significado, né? E nós teremos lições aí nessa passagem bíblica muito importante. E depois Elias é levado ao céu por um redemoinho, tá certo? 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 11. Então esse é o esboço daquilo que nós vamos estudar. Nós vamos falar também dos 7 milagres aí registrado na Bíblia sobre a vida de Elias, ou no ministério do profeta Elias, tá certo? Então, primeiro, quando ele profetiza aí para cessar a chuva, né? 1 Reis capítulo 17, versículo 1, quando ele se apresenta. Depois nós veremos em 1 Reis 17, do 8 ao 16, Deus através do profeta multiplicando, né, a comida da viúva. O terceiro, Deus através de Elias ressuscitando o filho desta viúva também. 1 Reis 17, do versículo 17 ao 18. O quarto, Elias ora a Deus, envia fogo do céu lá no Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 46. Depois veremos o quinto, Elias ora a Deus e Deus envia então a chuva. Essa passagem muito também importante, né? Que Elias vai orar e coloca a boca no pó ali e manda que o servo suba lá no monte para ver se tinha, né, a tal da pequena mão, algo também tremendo, tá certo? Elias então orando para que Deus envie a chuva, 1 Reis capítulo 18, 41 ao 46. O sexto, Elias invoca fogo sobre os soldados de Acabe, né, 2 Reis capítulo 1, do versículo 1 ao 17, né, Elias, seu some de Deus, desça fogo do céu, e o fogo desceu e consumiu, né? E o sétimo, que é quando ele vai ser tomado, né? Elias então vai dividir as águas do Jordão, 2 Reis, capítulo 1, versículo de número 11, tá certo? Do 1 ao versículo 11, essa passagem. Então nós veremos que de fato Elias é aí um homem que vai ser usado por Deus de maneira singular, tá certo? Elias, como Moisés, foi usado por Deus de maneira única para demonstrar o grande poder de Deus através aí dos sinais, dos milagres e de grandes maravilhas que vão acontecer no ministério do profeta Elias. C.F. Keil, ele escreveu assim:
além do poderoso profeta Elias, nenhum outro profeta, seja antes ou depois dele, lutou e trabalhou para defender a honra do Senhor em meio a um reino idólatra. Não houve quem chegasse perto de possuir o mesmo poder de Deus em sua vida como o profeta Elias. Tiago nos diz no versículo de número 17 do seu capítulo de número 5 assim, na NVI: Elias era homem como nós. Ele fervorosamente orou para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos. Eu gostaria de ficar com essa primeira expressão. Elias era homem como nós. Nós veremos aí que o que Tiago aqui ele quer descrever é que Elias não era um homem perfeito, né? Nós veremos isso, nós veremos ele desanimado, nós veremos ele entristecido, nós vamos ver ele com medo de uma mulher, né? Correndo ali da ameaça de Jezabel depois de ter matado vários homens ali, né? Veremos essa depressão na vida desse profeta, e depois explicaremos aí de uma maneira bíblica toda essa passagem, mas nós iremos ver ali que ele é esse homem que ora e cai fogo do céu, ele ora, Deus ressuscita, ele ora, Deus manda chuva de novo, veremos Deus usar ele, e ele é um homem como nós, é um ser humano, né? Só que nós veremos que é um homem justo, tá certo? Ele não é perfeito, mas ele é um homem justo. E não somente justo, veremos um profeta extremamente obediente a Deus. Veremos que aqui é a junção de duas coisas. A junção de um homem ordinário, simples, e de um Deus que é um Deus extraordinário. O homem a serviço de Deus. O que Deus faz com um homem simples, um homem ordinário, a serviço de um Deus que é extraordinário. Elias vai nos demonstrar isso. Elias vai nos mostrar o poder, né, do Deus que ouve oração. Mas nós veremos um homem de oração. Em Elias nós teremos uma pessoa em que ninguém conhece muito bem algo da sua infância, mas que estava na presença de Deus quando ninguém estava sabendo. É um homem que se apresenta. Então nós veremos aí na vida desse personagem. Então Elias é esse homem simples, como Tiago diz, né, descrevendo essa sua simplicidade, um homem que diante do rei Acabe é um homem pequeno, mas um homem que confia em Deus, um homem que confia em Deus. E eu finalizo essa introdução do estudo ao profeta Elias com uma frase de D.L. Moody, que ele diz assim: não há nada pequeno se Deus estiver nele. Elias é pequeno, Elias é simples, mas Deus está na vida do profeta Elias. Esse é o Elias que nós vamos estudar e veremos quando Deus está em um homem, como disse Moody, não há nada pequeno, porque Deus ele é poderoso. Nós aprenderemos muito com esse profeta. Então eu quero convidar você para que nós possamos então estar estudando os capítulos relacionados à vida desse profeta e aprender lições extraordinárias com a vida dele. Que nós que estamos iniciando este estudo possamos olhar para a vida desse profeta como um exemplo de um homem simples, de um homem que muitos não conhecem, que não estava em evidência, como disse Jenny Getz, que se apresenta e o seu nascimento não teve anúncio, não teve nenhuma banda tocando, não houve nenhuma anunciação de um anjo, como nós temos de Sansão e de outros personagens importantes também dentro da Bíblia. Mas aqui nós veremos essa multiforme graça de Deus usar, né? Como Deus se manifesta na vida de cada um. Veremos um homem rude com sua roupa simples, com hábitos aí simples, mas um homem obediente que anda na presença de Deus e que crê em Deus e que vai abalar
a nação de Israel. Eu quero convidar você para ficar conosco, porque nós iremos estudar a vida de um homem como eu e como você, de um homem com limitações, um homem com fraquezas emocionais, mas um homem à disposição de Deus. O ordinário à disposição do extraordinário. Que Deus possa nos encontrar também como pessoas ordinárias. E quando uso essa expressão, não uso dentro da maneira aqui de nós estarmos denegrindo, né? Não o ordinário pejorativo, mas da limitação do homem fraco, do homem pequeno, mas que se coloca à disposição do extraordinário. Do extraordinário, eu uso a expressão literalmente, do Deus que é todo-poderoso, que transcende, o Deus que opera, que trabalha, usando a vida de homens falhos, pequenos, mas homens que andam com o seu coração diante de Deus, com sua vida estabelecida no altar de Deus. Que Deus abençoe e que você seja bem-vindo nesse estudo biográfico que faremos da vida desse profeta singular. Até o próximo vídeo.